Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes e hoje o nosso tema é o desenvolvimento turístico em duas cidades que talvez você conheça, Botucatu e também Piracaia. Olha só, Botucatu é a terra da aventura, um município que tem mais de 70 cachoeiras, tem uma vocação rural, o pessoal vai lá para, não sei nem se chama, se é pular de paraglider, é um lugar bem bacana para você visitar. É um município de interesse turístico, você vai entender daqui a pouquinho. E Piracaia também, Piracaia tem 27 mil habitantes, está a cerca de 100 quilômetros da capital paulista e tem um turismo parecido com Botucatu, eu vou entender daqui a pouquinho. Eles têm turismo ecológico, religioso, rural, de aventura. Então, para você que já está pensando em se programar para um bom passeio, fica com a gente porque você vai entender bastante sobre essas duas cidades. Eu vou chamar primeiro aqui a Roberta Leme Sogaiar, que é secretária adjunta de turismo de Botucatu. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigada, Jeremias. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco sobre o turismo desse município de interesse turístico de Botucatu. Temos muitas novidades para trazer hoje para vocês. Obrigada pelo convite. Tá ótimo. E com a gente também a Vanessa Reanho. A Vanessa é diretora do Departamento de Turismo de Piracaia. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá, boa tarde, Jeremias. É um prazer estar aqui também, estar falando um pouco do nosso município, como estamos, né, em meio a essa pandemia, para falar um pouco do nosso turismo. É muito gratificante. Que bom. O importante, sabe, Vanessa e também Roberta, é ter pessoas entusiasmadas com o turismo. Quanto mais eu converso com pessoas envolvidas neste setor, eu vejo que as cidades que têm pessoas à frente, que têm interesse, que têm projetos, elas vão para frente, né? Então eu queria começar com a Vanessa, que é de Piracaia. Olha só, você me mandou aqui bastante coisa, né? E eu queria falar primeiro, então, o que, que a gente pode, quem está indo para Piracaia, vamos colocar um pouquinho da região aqui, olha, coloquei até no mapa aqui para a gente não se perder. Olha, se você sair de São Paulo, vai em direção a Mairiporã, Atibaia, e aí de Atibaia você consegue sair para Piracaia. Que pista que vai para Anhanguera, é isso? Não, nós temos a Fernão Dias e Dom Pedro, né? Quem vem de São Ótimo, tá certo. Paulo hoje, ela está aqui em média de 90 quilômetros da capital. Então ela pega Fernão Dias, daí ela chega na Dom Pedro, passa por Atibaia, pega o Trevo de Perdões e entra na nossa Jantanimbata, que daí Piracaia recebe todos de braços abertos. Que legal, então já é um passeio quando vai, né? Porque Atibaia é uma cidade linda, maravilhosa, né? Mariporã me parece que também é um município de interesse, né? Mas vocês agora são município de interesse turístico. Eu sempre gosto de lembrar o que é, porque as pessoas conhecem estância turística, né? Estância hidromineral e tal. Mas São Paulo agora, na verdade, tem mais MITs, né? Município de interesse turístico, do que estância. Resume pra gente o que é isso e como é que o turista pode se beneficiar disso. O município de interesse turístico, hoje, pelo governo do estado de São Paulo, nós recebemos uma verba, né, de 630 mil reais, os municípios de interesse turístico. Nós ganhamos esse título no ano de 2017, tá? E daí, em 2019, nós recebemos, em 2018, né, a gente formalizou, recebemos a verba em 2019 e não recebemos em 2020 porque o governo do estado não enviou, né, a verba do MIT. E em 2019, o governo do estado também ele enviou para os municípios somente metade do valor, né, de 630, nós acabamos recebendo uma verba de 330. Certo. E agora que a gente fez uma retomada no Palácio do Governo do Estado para receber essa verba novamente no ano de 2021, portanto ela também não vem cheia, ela vem só 50% da verba. A verba é muito importante, Jeremias, né? Eu falo que como um município pequeno, que tem pouca arrecadação, né? Diferente de grandes cidades, né? Que a gente está ao redor, que a gente compara Atibaia, que já é estância, outros municípios, a verba do MIT hoje, ela vem para estruturar realmente o município turisticamente, né? Ela dá a oportunidade de investir na cidade.
Então, é uma verba muito importante para o município, né? Nós sentimos com a verba de 2019, eu tenho certeza que a Roberta também deve ter sentido, porque a gente já cadastra um projeto para receber, porque o MIT, ele funciona como? É bom esclarecer isso para todo mundo, né, que está nos assistindo, que ela é pós-paga, né? Como que funciona pós-paga? Nós executamos a obra, né, enviamos um projeto, executamos a obra, né? Se o município ele não tiver um dinheiro em caixa, né, para pagar, porque você acha que o fornecedor vai querer trabalhar gratuitamente? Jamais. Né? A partir do momento que a gente faz esse financiamento, né, gera essa licitação. Então, por isso que é pós-pagas que a gente fala, porque a gente financiamos a obra, executamos a obra, daí a gente vem, né, do estado de São Paulo fazer toda a medição dessa obra, aprovação dessa obra, daí sim nós recebemos a parte desse projeto, que é o dinheiro do Legal. MIT. Eu queria que depois você falasse um pouquinho desses projetos, passar um pouquinho aqui então para a Roberta. Roberta, Piracaia, eu estava conversando um pouquinho antes com a Vanessa, ela mandou um monte de coisa, né? Eu falei, poxa, um município tão pequenininho e tem tanta coisa legal e interessante, né? Então aproveita para vender seu peixe aí, porque Botucatu tem muita coisa legal. O que é mais a vocação de Botucatu turística? A vocação de Botucatu é a natureza, né? E principalmente tudo aquilo que é delineado pela cuesta basáltica. Então, o fato de nós termos essa formação geográfica, que é a cuesta, e o impacto tanto cênico que ela traz, como biológico, com a questão, né, da estrutura para as cachoeiras, né, as trilhas, o relevo, ela permite que a gente tenha uma variedade de produtos turísticos, né, que promovam principalmente a área desportiva. Então, por isso que Botucatu ficou conhecido como a terra da aventura, né, nos últimos anos, e nessa gestão a gente quer ampliar esse conceito, um conceito de turismo sustentável real, né, não só jargão, mas é um turismo de preservação, principalmente em prol dessa característica da cuesta, né, que ela precisa ser preservada, até porque ela é uma área de recarga do aquífero Guarani, que é o maior aquífero do mundo. Ou seja, toda a região de borda da cuesta, né, ela tem uma peculiaridade, que ela é feita de arenito basáltico, e puxa a água para esse lençol freático, que é o aquífero Guarani. Então, nessa gestão, a gente veio com essa proposta de continuar dinamizando os esportes nesse espaço, mas valorizando ainda mais a questão da preservação ambiental e das atividades que tenham um menor impacto. Agora, eu gostaria de mencionar aqui na fala da Vanessa em relação à MIT, né? Ser MIT, né, não está apenas associado com recurso, que, lógico, é muito bom para os destinos. Mas para você ser um município de interesse turístico, você tem que passar por todo um processo de avaliação do seu plano diretor, aonde o município vai fazer uma lição de casa, né, que durante muitos anos o Brasil não fez. Então, o Estado de São Paulo sai na frente com essa metodologia, né, dos MITs, proporcionando o conhecimento, a sistematização dos atrativos, a hierarquização dos atrativos desses municípios. E se nós somos MIT, é porque ainda a gente não chegou num patamar de distância turística. Então, a gente precisa, né, ir melhorando e aprimorando os nossos serviços, e com esse recurso, né, que tem sido repassado para os municípios, a gente tem conseguido trabalhar tanto com sinalização, criação de atrativos, uma série de projetos que vão aumentando a visibilidade dos municípios para que, eventualmente, eles venham a ser instâncias turísticas. Mas, dentro do posicionamento estratégico, né, do governo do Estado, entendendo que o potencial do turismo é enorme e que era necessário investir, né, nesses municípios. Então, aqui em Botucatu, nós estamos dentro do Polo Cuesta, né, a governança regional do Polo Cuesta, e Botucatu é o maior município. Então, a gente percebe a diferença, né? Nós temos uma arrecadação maior e o município do lado tem uma arrecadação muito diferente. Então, o impacto desse recurso do MIT
é amplificado, né, em 10, né, o que ele causa para aquele município. Então, isso é muito importante. Só para destacar, então, e às vezes eu gosto sempre de falar do MIT, porque assim, a lei, salvo engano, é de 2013, eu acompanhei essa lei, foi uma luta de muitos anos, e aí o Estado de São Paulo, além de 70 municípios, instâncias turísticas, ganhou aí mais 140, aí totalizando 210 municípios turísticos. E agora, recém-aprovado na Assembleia Legislativa, também tem os distritos turísticos, né, que vão trazer mais novidades também. Então, eu acho que, assim, pelo que eu tenho acompanhado e conversado com quem trabalha nessa área, o turista, e eu fui aprendendo, né, o turismo, ele é um todo, né, ele é o poder público, o empresário, porque quando eu falo com especialistas, eles falam, olha, geralmente eles até brincam, o poder público não atrapalhando já está muito bom, né? Geralmente quando se trata de política, infelizmente, muita gente tem essa visão, e eu acho assim, no estado de São Paulo se avançou nesta área em relação ao turismo, porque, como você disse, não só tem a questão do recurso e tem a questão de você organizar a cidade. Vocês, como município de interesse turístico, já estão na frente, porque já fizeram, provavelmente, porque precisa, né? O plano diretor, já estão organizados. Isso. E a Vanessa ali, né, Vanessa, trabalhou. Porque se vocês têm projetos, é porque vocês conseguiram. Eu acho assim que, não sei, talvez durante. Me parece que pela pandemia foi contingenciado recursos, né? Infelizmente o turismo está sofrendo. Mas eu queria saber como é que vocês estão olhando aí para frente. De planejamento para o turismo aí nessa região de Piracaia, por favor. Oi, Jeremias, falando um pouco, né, da sua fala desse turismo, né, dessa dificuldade, eu sempre falei, ontem a gente realizou o primeiro Fórum Turismo do município Uhum. junto com os empresários, porque eu falo assim, se a gente é turismo, é porque a gente tem eles junto conosco. Então, ele faz Uhum. parte desse papel com a gente, né, com o município, porque o turismo ele é uma transversalidade gigantesca. Ele não é de uma pasta só, ele não é de uma pessoa só, ele é da comunidade, ele é dos empresários, porque a gente precisa muito deles, das pousadas, dos restaurantes, né, do comércio local em si. Então, quando eu assumi essa pasta, neste ano, então eu fiz um planejamento voltado no desenvolvimento sustentável do município. E eu vi Uhum. que, em meio a uma pandemia, nós poderíamos desenvolver em busca, né, desse turismo de natureza que despertou toda essa pandemia. Então, nós tivemos um aumento de turismo dentro do nosso município. E eu tinha montado o meu planejamento junto, olhando com o governo do estado, com o Ministério do Turismo do governo federal, e Uhum. verificando quais eram as tendências que teriam, né, dentro desse cenário, e montei um planejamento. Daí esse Certo. planejamento ele constituía como, né? Quais eram os pontos que o governo do estado ia buscar no futuro, que era esse turismo local, com essas pesquisas, um turismo de natureza próximo das capitais, que o turista ele ia buscar viajar no máximo de 200 a 300 quilômetros da capital. Então, a gente estava Uhum. próximo. O que nós tínhamos para oferecer, né? Então, a gente organizou essa casa para atender essa demanda. Nós temos uma quantidade de estrada de terra de 750 quilômetros de estrada de terra. Então, a gente está em meio ao sistema Cantareira hoje, né? As represas, a barragem, ela nasce aqui no nosso sistema Cantareira. Hoje nós abastecemos 40% do estado de São Paulo, 9 milhões de pessoas. Então, nós temos o sistema Cantareira, ele é junto, né, com o Jaguari, que é o Jacareí, e o Atibainha, e o Cantareira. Então, são 3 represas lindíssimas que nós possuímos. Então, nós estamos em volta de uma natureza de APAs e APPs do nosso município, e nós vimos uma busca enorme desse turismo por natureza. Então, Uhum. o nosso município ele desenvolveu em meio à pandemia, porque a gente conseguimos passar para esses empresários e locais que era oportunidade, né? E não assim vir com uma dificuldade
nessa pandemia. Então, quando a gente conseguiu despertar que existia uma oportunidade em meio a uma pandemia, nós, assim, criamos rasta relacionamentos com empreendedores, né, investidores que vieram para o município. Nós ganhamos empreendedores, então nós geramos renda, geramos emprego, porque o turismo é isso. O turismo não é só ofertar emoções, né, ofertar atrativos. Ele é muito mais do que isso, né? O turismo ele desenvolve realmente um município através de empregabilidade, através da renda, e daí a gente viu a necessidade de capacitar essas pessoas, então a gente foi atrás do Sebrae para fechar essas parcerias de cursos de capacitação, que a gente conseguiu aí 500 mil reais de cursos de capacitação, não só para o comércio, para a indústria, mas no ramo do turismo. Então a gente conseguiu fechar. Então a gente tem já um turismo rural, nós somos a primeira cidade a ter um inventário, um catálogo do turismo rural do nosso município. Nós temos em média de 160 propriedades em turismo rural. Nem todas prontas para ser atendidas, né, o nosso turismo, mas a maioria delas, 50% delas, já recebem, já são turismo de receptivo a esses turistas que vêm do estado de São Paulo. E daí eu tenho, como tenho a represa, eu tenho um turismo náutico, né, que de barco, eu tenho de jet ski, de underboard, né? Daí, como tem uma estrada de terra prolongada, daí eu tenho de bike, de mountain bike, eu tenho de 4x4. Hoje a gente tem, dentro do nosso município, para você ter uma ideia, nós treinamos as pessoas que vão correr o Jalapão do Sertão, de UTV, eles vêm treinar aqui no nosso município. Que legal. Então a gente teve uma demanda de carga bastante grande que ainda não afetou, né, ao trânsito dentro da cidade, mas gerou uma economia muito grande dentro do município. E eu quero deixar muito claro que assim nós conseguimos implantar toda essa qualidade, né, da pandemia, que é receber esses turistas com o selo do turismo responsável, sustentável, né, com todas as práticas da OMS pedida do nosso município. Então foi bem bacana toda esse envolvimento que houve, que daí a gente conseguiu se planejar, atender de formas pautáveis, né, de pôr o turismo na prateleira que a gente sempre fala, né, para ofertar o turismo correto, né, ter saber qual é o seu turismo, o seu turista que vem na sua cidade, qual é o ticket médio que ele vem, qual o tipo de turismo que você está recebendo, de que forma, como a nossa colega, né, a Roberta falou, o cuidado que a gente tem por estar em meio à natureza, né, por estar em meio a essas a nossas represas, de ter um turismo ecológico, né, sustentável, de preservar todo esse meio ambiente. Então, assim, a gente pautou por estar desenvolvendo e divulgando isso nas redes e comércios corretamente, né, onde tem um ticket médio alto, com pessoas socioeconômicas, e que tem a qualidade de preservação do nosso meio ambiente, o cuidado com o nosso meio ambiente. Muito bom. Você sabe que eu entrevistei recentemente, Roberta, o pessoal lá da Caverna do Diabo, que é conhecido no estado de São Paulo todo, né? E ele falava mais ou menos o que a Vanessa falou, e acho que é de você também, porque vocês são de regiões, acredito, um pouco parecidas e oferecem um turismo próximo, assim. E ele falou, olha, a gente não consegue receber muita gente porque a gente tem que preservar o meio ambiente, né? E aí eu brinquei com ele e falei, olha, faz igual a Torre Eiffel em Paris, né? Se você não agendar antes, você não consegue ir. Então, se o lugar é bom, é bonito e é desejável, tem que agendar antes.
visitantes, é bom que tenha demanda. Ô, Roberta, bem eu isso. queria que você falasse um pouquinho também sobre, eu não sei se eu li tanto das duas cidades, mas olha, a gente está falando aqui de Botucatu e de Piracaia, são regiões diferentes, mas que tem um turismo assim de aventura. Piracaia tem turismo religioso e rural, mas Botucatu também tem. Botucatu tem paraglider, né? Paraglider é aquele é tipo um paraquedas que a gente vai planando, né? Coisa que eu acho que eu nunca vou Exatamente. fazer na minha vida, mas vocês têm bastante aí, né? Mas sim, você Tenho vai muito em medo. Botucatu fazer isso. Então, assim, Botucatu, ele, por conta desse relevo diferenciado, ele se tornou propício, Uhum, né, ao voo de paraglider. Então, nós temos a base da nuvem, que é esse lugar maravilhoso que as pessoas utilizam até mesmo para contemplação, né? Não necessariamente todo mundo vai fazer o voo de paraglider, mas a gente tem um uhum. aeroclube que funciona nesse espaço e aos finais de semana, você agendando, você pode fazer voo duplo, ou se você for um paraglider licenciado, você pode chegar com a sua carteirinha e participar. E, assim, o que congelou um pouco o turismo foi a questão dos eventos, né? Então, Botucatu tinha muitos eventos ligados ao setor desportivo e, por conta da pandemia, esses eventos não ocorreram. E o que salvou, então, né, seguindo na mesma linha que a colega Vanessa, foi o turismo rural, o turismo em áreas naturais. Então, os nossos proprietários, né, de áreas rurais que já estavam recebendo, eles perceberam assim que realmente foi a salvação, né, em momentos, inclusive onde a gente estava na fase laranja, né, onde você não tinha uma questão de lockdown, aos finais de semana eles estavam recebendo normalmente seus grupos, um fluxo de turista não era igual ao que era antes, mas não foi tão prejudicado como outros setores. Isso Uhum. sempre falando das áreas rurais. E o que a gente teve que investir de forma rápida aqui também foi na conscientização desses empresários para trabalhar com as questões de segurança sanitária, né, para poderem ter essa confiança perante ao público. Então, fazendo essa informação, discutindo, avaliando, mas a gente também pensando em quais seriam as estratégias de posicionamento do município para essa retomada. E Uhum. nós aqui no Botucatu somos privilegiados, porque nós temos a Unesp, né, com vários cursos acontecendo, e a Estância Demétria. A Estância Demétria, ela foi o berço da agricultura biodinâmica, o berço da escola Waldorf no Brasil, e lá se juntam, né, pessoas que pensam de uma forma diferenciada sobre sustentabilidade, sobre a vida, sobre como conduzir, né, determinados empreendimentos. E um determinado dia eu estava conversando com esse grupo numa sessão, numa live para falar de turismo, e um desses moradores da Demétria tinha uma vasta experiência com observação de aves. Então, nós fomos conectando as pessoas que já trabalhavam com isso, então a professora Silvia Nishida, da universidade, que fazia um amplo trabalho de formação de pessoas para observação de aves, quem já trabalhava com o turismo em outros lugares, não aqui, e nós desenvolvemos esse produto de birdwatching, né, turismo de observação de aves, que vai ser o carro-chefe da nossa retomada. Então, o setor público investiu no mapeamento dos hotspots, que são os pontos de observação, essas placas estão sendo instaladas agora a partir da próxima semana, porque a gente quer fomentar um turismo de preservação e conservação, com uma valorização muito forte dos aspectos culturais do município, para trazer quem? Para trazer um turista que tenha um perfil socioeconômico diferenciado, mais elevado, que tenha interesse pelos aspectos culturais do município e que gaste mais, permaneça mais dias aqui, né? E que venha com esse olhar de preservar mesmo, de querer encontrar o espaço na sua melhor forma, na sua plenitude. E esse turismo de observação de aves ele é muito rico nesse sentido, né? E o segundo produto que Botucatu está escolhendo para se posicionar de uma forma mais agressiva, porque ele já acontece, assim, para quem ama pedalar, Botucatu é o cenário ideal, né, com aquelas suas estradas rurais, de altíssima beleza cênica,
Então, o cicloturismo vai ser o nosso segundo produto de retomada, né, forte. Então, a gente está justamente nesse momento com um programa de desenvolvimento local, juntamente com o SEBRAE, mas trabalhando toda a região do Polo Cuesta, todos os municípios do Polo Cuesta, para fazer o desenvolvimento dessa região, né, de uma maneira turística, de uma forma muito mais estratégica, trabalhando toda a questão da competitividade, né, dos destinos, e um amplo programa de formação. Para quem não sabe, eu tenho 20 anos na área de educação do turismo, então, quando eu assumi essa secretaria, eu falei, não, a nossa meta é qualificar para crescer. Então, a qualificação, realmente, hoje a gente entende ela como fundamental, Tá. e posicionando o Botucatu também, não só, né, a gente posicionar vem de acontecimentos e fatos, né? Então a gente está no momento ainda de qualificar Botucatu para que seja um destino mais acessível e seguro. Hoje a pauta da segurança, né, para nós ela é fundamental. A segurança, Uhum. ela quando você trabalha com cachoeiras, voos, são tantos acidentes, gente, não são só nos grandes esportes, isso acontece numa piscina de hotel. Então, esse Sim. outro posicionamento do município é sobre a segurança. Então, a gente está trazendo formação para o município, para empresários, para guias, para quem trabalha com restaurantes, para que eles entendam o que é a experiência do turista a partir do olhar da segurança. E a gente está nesse momento de, né, contar para os empreendedores, corpo a corpo, indo em cada empreendimento, né, o quanto ele é responsável de forma civil por acidentes que venham acontecendo na sua propriedade. E no início da sua Uhum. fala sobre Botucatu, você disse: Botucatu tem mais de 70 cachoeiras. Isso é verdade. Entretanto, o desafio é que os nossos munícipes ainda, os proprietários dessas cachoeiras, né, não despertaram ainda para o arranjo produtivo do turismo. Então, na nossa página do Instagram, @turismo Botucatu, a gente tem feito esse trabalho de conscientizar os próprios proprietários, donos desses espaços, a entenderem o que é o turismo e como explorar. Então, eu tenho feito um Uhum. trabalho enorme de falar na rádio, de chamar as pessoas, de escrever matérias. E não é fácil, né? Botucatu é uma cidade maior que Piracaia, então, às vezes, é difícil você chegar direto, né, com essas pessoas. E a gente tem feito visitas a campo, conversando com pessoas que têm propriedades. A gente olha, assim, tesouros. Então, por exemplo, numa das propriedades que eu visitei, existia um tapete de canarinhos. Eu falei, você não tem Olha. ideia o que as pessoas pagariam para passar um Para dia aqui ver. na sua propriedade observando isso. Uhum. Então, essa falta ainda de conhecimento, né? Eu diria que Botucatu ainda está no amadurecimento do seu produto turístico, mas assim, estamos na adolescência, assim, com aquela força do crescimento muito forte, tudo se desenvolvendo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e é muito Legal. estimulante, né? Para a gente que está aqui, é um Muito. play. É. Você sabe, ô Vanessa, quando eu vejo vocês falando disso, eu lembro sempre do Walt Disney, que é um cara que, meu, ele tinha uma visão que ele falava, pô, você vai fazer um parque para adulto, né? Quem vai fazer um balanço para adulto? Qual é a visão que a gente tem? Você vai num parquinho, o adulto, ele fica com vontade de sentar no balanço, que é uma delícia para o adulto também, né? Mas aí já vem o segurança e fala, não, só para criança. Então o Walt Disney, ele teve essa visão, fala, meu, as pessoas saem de uma cidade como a capital paulista, a gente quer ver um passarinho, a gente quer brincadeira simples, a gente quer uma cachoeira legal. Só que assim, é como vocês estão dizendo, né? Tem muito, se você imaginar outros países, como eles dão atenção para o turismo, é sensacional, né? Falta de tudo aqui no Brasil. Eu tenho dito, gente, todo município de interesse turístico tinha que ter uma placa assim, olha, município de interesse turístico. Passou na pista, já sabe que ali é um, né? A divulgação em si, em todas as áreas. Mas Piracaia tem feito um trabalho bem legal. Você me mandou algumas informações aqui, eu fiquei impressionado, sobre o nível de ocupação, eu acho que a hoteleira, que alcançou 70%, ou Isso. seja, mesmo vocês sendo uma cidade, Vanessa, de turismo, que tem uma vocação de turismo religioso, que muitas vezes são festas que agremia pessoas, então é muito afetado, vocês estão conseguindo dar a volta por cima. Então eu queria que você falasse um pouco mais aí desses desafios. É importante você dizer isso quando você fala, né? Cada município deve ter a sua placa. Nós colocamos agora um decreto que para a gente colocar, né? Piracaia é cidade turística.
colocar em todos os Uhum. logos do município, dos papéis timbrados, oficiais, para a gente realmente dizer que a gente é uma cidade turística. Então, já para Uhum. começar a despertar isso, né? E é engraçado, igual você falou, né? Você está com as pousadas lotadas. A gente está tendo uma procura gigantesca de turismo de um dia e de Uhum. turismo de até 3 dias. E nós tivemos também uma procura gigantesca de turismo de trabalho. Por a gente estar muito próximo do estado de São Paulo, ele está pretendendo vir trabalhar dentro da pousada, ficar Que como legal. turista na Tem lugar para mim aí, cidade. não? Eu Lógico, aqui gostaria sempre cabe muito. mais um, aqui sempre cabe mais um, sempre digo isso, né? Que E, maravilha. as, e assim, então a gente alavancou por estar, né? Eu sempre vou dizer isso, né? Porque hoje quando você busca no Google, 35% quando as pessoas, né, o resultado da pesquisa, ela busca um turismo de natureza. Então, às vezes a gente também tem que colocar essas pessoas que estão a trabalho, que ele também existe um turismo de trabalho. Então, ele quer ficar num lugar aconchegante, às vezes ele trabalhava né, dentro de um apartamento, que os apartamentos hoje são minúsculos, não tinha uma Uhum. sacada, nada disso, daí ele se viu vindo para cá muito próximo para voltar e ficar. Então, a gente teve uma procura altíssima de turismo de trabalho, de turismo de um dia e turismo familiar com criança. Eu tenho um turista que eu tive presente numa das visitas da pousada, né? A gente tem aqui o Capril, que você tem todo um contato com a natureza, com o animal, desde nascer, com a galinha, com o pintinho. A criança ela dizia: "Mamãe, que nor". Ela não conhecia uma galinha. Eu tive uma Que nó criança é que ótimo, né? ó, então, né? Então, assim, olha para você ver. Eu tive criança que eu tive, né, passando na pousada, ela tava assim, fazia um ano que ela tinha nascido, ela tinha a primeira vez que ela tinha saído de casa, ela veio dentro de uma pousada de ter essa experiência de turismo. Ela, nem o cachorro, nem a grama, ela não tinha tido contato com nada. Então, aquilo era assustador. Então, a gente tem É as verdade. duas vertentes o qual a gente tem oferecido. Então, assim, está Entendi. sendo. Porque o turismo traz isso, né? Traz emoção, traz momentos, né? É algo que você anda, vamos dizer, você pega uma estrada de terra, quando você chega, todo aquele visual te encanta, você esquece por tudo aquilo que você passou. Então, tudo aquilo vale a pena estar naquele lugar, naquele momento, né? Uhum. Eu achei muito bacana ela falar, né? Porque a gente tem as trilhas. Eu tenho uma trilha que para você chegar nessa trilha do nosso município, ele tem 35 a 40 quilômetros, que chama Pedra do Carmo. Ela tem 1.800 de altitude, né? Então, assim, a gente explora isso, né? De forma não muito, porque eu não sei se a Roberta tem essa dificuldade, mas eu abri um projeto dentro do município, porque entre as minhas pesquisas era despertar esse próprio morador, o próprio munícipe, do que nós temos e valorizar o que nós temos, a nossa Uhum. cultura, o nosso turismo, a nossa comida, né, culturalmente. E daí eu fiz um projeto que tem como tema Ame com fé e orgulho a terra em que nasceste. E apliquei um turismo pedagógico nas escolas e no final do projeto tem a incumbência de a gente fazer o Revelando Piracaia, junto com pousadas, restaurantes e com essas crianças, porque é uma maneira de que eu tenho, através de filhos, chegar nos pais, nos avós, nos tios, envolver a família toda, para Uhum. eles entenderem o quão importante, né, o turismo é no nosso município e valorizar Muito, de muito. forma Ah, muito objetiva. sim, eu acho muito interessante isso que você falou, porque eu já fiz muitas reportagens sobre turismo e é incrível como se eu falo com pessoas, você já esteve na Paraíba em tal lugar? A pessoa mora lá, nasceu lá e não conhece os locais, né? É, Então, eu acho que é uma questão da pessoa se apropriar
e também daí ela poder recepcionar melhor o turista. É bem interessante. Eu estou muito impressionado como vocês têm dados assim na cabeça. Eu acho que eu vou sugerir ao secretário de turismo para colocar só mulher no turismo, porque vocês têm dados e pesquisas e sabem exatamente o turista que vocês têm. Ô, Roberta, como é que é isso? Vocês usam as redes sociais? A Vanessa citou aí que 30% do turista da busca do Google é por turismo rural. Você trabalha com esses dados? Assim, a rede social hoje sabe tudo da gente, né? Sabe mais do que a gente mesmo. Você costuma trabalhar com esses dados também para planejar aí? Hoje, né, a gente entende que para você fazer um planejamento estratégico de qualidade, né, nos municípios, a gente precisa ter essa visão do Observatório do Turismo. Né? Então, assim que a gente entrou, a gente já iniciou esse processo de montar esse sistema de inteligência de turismo, buscando os indicadores de ISS, dos quinais, né, que são direcionados para o turismo, começar a mapear, né, todo o nosso trade turístico. Isso já estava pronto no plano diretor, mas já fizemos uma atualização, né? Estamos em constante atualização, porque se você não tem esses dados estratégicos, você não tem como fomentar, inclusive, projetos. É a partir desses dados que você diz, olha, o potencial é esse, né? São 22 hotéis na cidade, são 35 restaurantes rurais. Eu fiquei impressionada aqui com o número de... o que a Vanessa falou? 170... Eu tenho, Vanessa... só de Airbnb, eu tenho 60 propriedades de Airbnb. Delas, a gente Piracaia tem... tem essa diferença, né, de Botucatu, porque está um pouco mais distante da capital. Vocês estão mais próximos. Uma hora faz uma diferença enorme, né, para quem entende de fluxo turístico. A gente sabe que, né, para o paulista é muito mais fácil chegar em 1h30, 1h15, né, ele está em Piracaia, Sim. do que 2h30, 3 horas em Botucatu. Então, o Airbnb é uma coisa super nova para o município, né? A gente tem mapeados, assim, oficialmente, 7, 8 ainda, né? Mas um potencial enorme, inclusive, e a gente já está mapeando qual é o futuro do crescimento desses Airbnbs, né? Inclusive, nesse mapeamento, a gente precisa identificar o que é que está faltando, inclusive, né? Aqui em Botucatu, a gente está faltando um hotel fazenda, um turismo de luxo, uma pousada ecologicamente, né, mais adaptada. Por quê? Para eu ter essas ferramentas para conversar com os investidores, inclusive, as pessoas que começam a olhar para cá e falar, opa, essa cidade tem algo a me dizer, né? E aqui a gente tem o projeto da represa, de uma nova represa, com toda uma situação de condomínios e preservação. Então, isso é um projeto enorme que vai dar uma visibilidade de futuro muito alta. Então, é um momento muito bom, né, de organizar a casa, de entender as potencialidades, de estruturar esses projetos de longo prazo. Isso é fundamental. E o turismo rural é extremamente interessante. Eu tenho um colega que ele começou a fazer um curso de permacultura. Eu nem entendo muito bem o que é isso, mas ele falou, não quero mais ficar na capital, eu quero ir para o interior, né? Eu lembrei disso porque a Vanessa falou que tem gente que optou até por morar lá, porque faz um trabalho remoto, né? Então, eu acho que esse é o futuro, né? Quantas pessoas no futuro muito próximo vão poder trabalhar em casa, se trabalham com computação, se trabalham com coisas que dá para você fazer em casa, e a pandemia acabou acelerando. Eu só gosto de lembrar sempre aqui, olha, que Botucatu, então, Botucatu, qual é a estrada mesmo, Roberta, que vai para aí? Castelo Branco é um tapete maravilhoso. Castelo Branco. Castelo Branco é uma estrada... maravilha, porque tem... mas então, tá mais longe da capital, vocês entendem mais do que essa relação do turismo, você falou, tá mais longe e muda muita coisa, Piracaia tá pertinho, né? Mas eu não sei, na minha visão de turista, eu acho assim, tem muita coisa para fazer, porque São Paulo tem um potencial muito grande, as pessoas vivem aqui, a gente não tem verde, praticamente, o Ibirapuera, para vocês terem uma ideia, é o nosso oásis aqui, né? E se você olhar no mapa, você vai ver que o Ibirapuera é um pontinho verde, parece uma praça no meio de um deserto de pedra e asfalto. Então a gente quer sair, a gente quer árvore, a gente quer verde, a gente quer rio.
E quem está perto, e eu não sei, eu acho que as opções ainda são poucas. A gente tem aqui perto, por exemplo, a Rota do Vinho, que é muito bonita. Eu até brinquei outro dia com a Vanessa, eu acho que ela tem alguma coisa de alambique aí, não tem, na sua cidade? Tenho muitos, tenho rota de Então, alambiques assim deliciosas e aí, só que para assim, não passar o pode ir no... dia e Ah, sair que ótimo. daquele jeito. Mas aí não pode ir no alambique e depois pegar a bike para subir a Vai que trilha, que não consegue, né? Mas a realidade não é essa. Muita gente pega a rota do vinho, não quer dizer que a pessoa vai lá tomar o vinho, né? A pessoa compra e leva para casa, enfim, né? E aí você pode comprar também, se você for dirigir, você pode comprar e passear. Bom, eu queria então entender também, Vanessa e Roberta, para quem está na capital, porque a gente acha que aqui é o centro do mundo, né? Quem está na sua cidade tem a sua referência, mas como tem um potencial muito grande, quem vai, por exemplo, para Piracaia, qual é a região que existe e o turismo, se eu quero ir para Piracaia, tem turismo de um dia, de um fim de semana, ou é melhor ir nas férias, de 10 dias? Que opções que vocês têm? Começando aí pela Vanessa, por favor. Então, quando você vem para Piracaia, hoje a gente está na rota entre serras e águas, que a gente chamamos, né? Que a gente até está realizando um trabalho, porque são diversas cidades que a gente pode fazer um roteiro passando em diversas cidades, experimentando aquilo que ela tem para oferecer. Desse trade, como ela fala, do trade turístico. Porque o trade é isso, é você trabalhar um cluster turístico, né? Você trabalhar Certo. em diferentes lugares e dar diferentes experiências para esse turista. Então, quando hoje ele vem, eu tenho de um dia, 2 dias, 3 dias, eu tenho turista que ficou aqui até uma semana, né? Ele veio um dia, ele quis ficar uma semana. E hoje é o que a gente, né, nós estávamos falando, é procurar esse potencial investidor, porque só nesse ano de 2021 a gente trouxe 3 investidores de pousadas totalmente lúdicas, diferenciadas, luxuosas, camp, né, para atender motorhome, para atender de camp de luxo, totalmente para dar outro de casal, um turismo de casal, um turismo mais romântico a gente trouxe para essas pousadas. Então a gente tem desde a pousada familiar, desde a pousada para ficar com o casal, hoje a gente tem para oferecer, que é extremamente só casal, que nem recebe criança, hoje nós temos, e tem o de trabalho também, que a pessoa pode estar ficando, vir para fazer um turismo, quero trabalhar num ambiente agradável, ao meio da natureza, nós temos essa propriedade para receber. E nós temos essa propriedade que está em contato com a natureza, com o animal, ver a vivência, viver a permacultura, né? Uma divisão de terras, né? Saber o que essa terra traz para nós desse meio ambiente que podemos produzir nela, aprender, né? Vivenciar isso. Hoje nós temos aqui dentro do nosso município que nós chamamos de ecovilas. São ecovilas extremamente sustentáveis, casas todas sustentáveis, né? Desde a sua luz até o seu descarte de resíduos. Então, você pode estar entrando na Ecoando, participar de um dia, saber o funcionamento, viver dessa comida, né? Dessa permacultura, se alimentar desse produto natural, orgânico que nós temos no município e vivenciar toda a estrutura arquitetônica dessa casa de forma sustentável. Então, a gente oferece também isso. Muito bem. Quando ela Pois fala, não. a Roberta fala, a gente está jovem, eu ainda falo assim, a gente está criança. A gente está caminhando, se descobrindo, né? A gente precisa desenvolver mais dentro do município, mas a gente tem o que oferecer. Tem muita coisa. A cidade com 27 mil habitantes, eu acho que você está de parabéns. Tanta coisa turística que vocês conseguiram. E Botucatu, Roberta, quem está em São Paulo, dá para ir só para Botucatu? Ou você sugere alguma coisa na região também? Se eu quero fazer um roteirinho ou de fim de semana, ou 5 dias, ou ir nas férias? Bom, assim, a gente tem atraído muito esse turismo de um dia aqui na região, as pessoas que vêm para conhecer os restaurantes rurais, para fazer os passeios de bicicletas, caminhadas, fazer o voo de paraglider.
ou então conhecer o bairro da Demétria, né, conhecer os seus restaurantes. Mas o que acontece? E esse tem sido um dos nossos motes, né, do nosso marketing, é que a pessoa que conhece quer vir morar. E isso está muito relacionado, né, àquela questão da qualidade do destino, está diretamente associada à qualidade de vida do munícipe. Ou seja, né, o turista que vem aqui conhecer, ele já percebe que é uma cidade diferenciada, né, com índices de qualidade ambiental, sanitária, educação, uma série de questões. E aí, né, a pessoa começa a perceber, não, aqui tem que voltar, porque tem muito mais coisa que eu imaginei. Né? Então, aí o turista ele começa a expandir para o sexta, sábado e domingo. Nós temos hoje a Pedra do Índio, que é um lugar onde você avista as 3 pedras, com um deck maravilhoso, uma trilha, um lugar assim para toda a família poder passear. Restaurantes incríveis, como o Pé de Peixe, servindo frutos do mar num deck lindo para você avistar a região da Cuesta. E bares que já foram citados na Condé Nast, né, a revista de turismo de luxo, dizendo que eram um dos bares mais charmosos do Brasil. Então, isso acaba atraindo aquela pessoa que tem um olhar apurado, né, para determinadas coisas. Hoje, na Estância Demétria, nós temos alguns produtos super diferenciados, como, por exemplo, você acompanhar a colheita da calêndula, a estratificação do óleo e a produção do sabonete, né? Ou as cervejarias artesanais. Então, esse tipo de produto, ele cai no gosto hoje do paulista de uma forma, né, muito forte e fácil, com apelo assim da experiência de algo único, de algo ligado à sustentabilidade, né? E se você tem um apelo de esportes, mais ainda, porque nós temos várias rotas de cicloturismo no município. E agora, com o lançamento do pacote, possivelmente ele vai poder passar o feriado prolongado todinho aqui, com mais sítios a serem visitados. Agora, tem sido uma praxe do município fomentar o turismo regional. Então, a gente acredita nessa complementaridade dos destinos, né? Puxando para os nossos vizinhos, Pardinho, Bofete, São Manuel, porque existem coisas muito complementares nesses destinos. Então, a gente não pode crescer sozinho, né? É bom a gente crescer, mas quando você cresce numa família, a gente potencializa os nossos resultados. E aí o tempo de permanência do turista vai aumentando e vai distribuindo a renda regionalmente, que é o que nós queremos. Muito bom. E agora vocês se conhecem, Piracaia pode indicar Botucatu, mas está um pouquinho longe, mas são coisas, tem muita coisa bonita que dá para integrar. Ô Vanessa, me fala uma coisa, a gente está caminhando para o final, mas eu queria entender o seguinte, quando a gente vai, às vezes, para o exterior, você tem muito blog que tem lá, roteiro de 3 dias em Paris, roteiro de 7 dias em Paris, roteiro de 10 dias em Londres, 2 dias em Londres. No Brasil, não sei, a gente vê pouco. Eu coloquei aqui, roteiro de 3 dias em Botucatu. Tô achando aqui, roteiro da Cuesta, o que fazer em Botucatu. Mas, assim, a gente está bem servido de blogs. Quem quer ir para Piracaia ou Botucatu, faz o quê? Liga e vê se tem um guia na cidade, vai no TripAdvisor. Que dica que vocês dão aí? Hoje, eu falo que a ferramenta, o celular, está na mão do turista, né? Então, assim, hoje ele busca lá a cidade, os próprios aplicativos, né, as ferramentas de Strava para quem anda de bicicleta. Então ele já tem a trilha demarcada no Strava, ele já tem no Wikiloc, ele já tem a trilha demarcada no Wikiloc, então ele já segue fulano, ele já tem um amigo que já foi e já demarcou aquela trilha, então ele já vai por outras experiências, por outras ferramentas que às vezes não é nem por blog e nem é por site mais, né? O restaurantes, igual eu falo, a Roberta disse muito bem, a gente tem uma rota maravilhosa gastronômica, né? Uma rota de bike, eu tenho rotas de bike da Represa que eu nem divulgo para você ter uma ideia. E eu recebo em média de 200 ciclistas por final de semana. Porque eles vão por essa ferramenta, que é o Wikiloc, pelo Strava, porque o amigo fez, eu tenho de 24 quilômetros e eu tenho de 46 quilômetros, que é a volta na represa toda. São aplicativos específicos para quem anda de bike, é isso?
De atividade de aventura, de Atividade. bike, Ah, por isso que eu de não conheço, que a minha montanha, atividade é pescar só. Então lá Tá ele certo. tem, se você faz trilha, se você anda de bike, tá? Então, Ah, assim, ele te acompanha hoje para onde você vai. Então, assim, as ferramentas estão ficando cada vez mais defasadas, porque a gente juntar tudo isso num lugar só, que a gente fala uma tecnologia inteligente que faz essa leitura, é difícil. Às vezes a gente tem que buscar dados na unha para a gente uhum. compilar e colocar na nossa prateleira turística, né? É bem Eu, complicado, eu né? hoje eu estou montando todo, se você procurar Piracaia, você vai achar pouquíssimo, porque a gente está mudando toda a ferramenta. Então vai entrar site novo, app novo, né? Então a gente já está desenvolvendo e comecei a desenvolver em janeiro o app, eu já estou defasada em 4 meses, porque já saiu uma ferramenta nova para ser colocada no app. Né? Não é só um site assim, os atrativos turísticos, aonde comer e aonde se hospedar. Né? Eles já querem interação, quem foi, a experiência de quem foi. Então, isso tem contado muito. Então, o Tripe Advisor dá essa ferramenta para as pessoas que nem eu, como no restaurante, ele está lá, então as pessoas já comentam, legal, o atendimento é bom, isso. Então, isso fomenta. Então, a gente tem diversos meios tecnológicos que passa hoje para esse turista. Então, às vezes, ele é tão independente que ele já não te liga, que ele já não passa no seu centro de informações, que ele já vai direto até o mundo. Entendi. E por isso que você tem que dar a oportunidade de ser todas essas rotas autoguiáveis hoje, a gente chama. Né? Que Entendi. ela Não, deixa tá certo. de Eu ainda ter sou o das turismo antigas. receptivo, né? Certo. Roberto, eu ligo para o guia, procuro o guia que tem na cidade e falo, escuta, me ajuda aí, me espera aí na entrada da cidade, você vai me levar em todos os lugares. Muito bem. Então, O programa chegou ao fim. Roberta, se quiser 30 segundos rapidinho para a gente encerrar e eu já deixo aqui meus agradecimentos para vocês. é importante a gente trabalhar muito com o Instagram dos guias, o Descubra Isso. Botucatu. Lá tem todas as informações com horário, funcionamento. Então, o Turismo Botucatu, né, para vocês buscarem informações sobre o município, tem os contatos da secretaria, o que vocês precisarem. Estamos de braços abertos para recebê-los aqui nesse gigante que é esse município de Botucatu. Queria agradecer ao convite por estar aqui hoje. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Jeremias. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu fico por Também, minha aqui, nosso tempo gratidão. bem em cima. Eu que agradeço bastante todos os nossos telespectadores. Roberta Lemos Sogaio, secretária adjunta de Turismo de Botucatu, e a Vanessa Rean, diretora do Departamento de Turismo de Piracaia, atualizando a gente aqui. E você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela sua companhia. Continue mandando as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui no programa Ideias e Debates. Eu fico por aqui e até a próxima edição.